Pronto, filhinho? Bom, eu estou aqui vestido com a roupinha devidamente de guerra, equipado, né? Não sei se devidamente, mas estou aqui com a roupinha de guerra necessária para realizar essa pequena atividade. E como a gente tinha discutido, né? Que o EPI depende da atividade que o menino vai realizar, não é assim não? Vai subir lá no prédio, aí precisa usar o cinto de segurança, não é assim não? Vai para um ambiente confinado, aí precisa ter um controle maior com os gases presentes dentro do ambiente e com o sumo gerado pelo processo que o cara vai executar. Também, na verdade, há vários tipos de ambientes agressivos, ainda mais agressivos para um cara que pretende soldar, né? Então, cada caso é um caso. Uma coisa simples, talvez o menino não precise estar vestido de astronauta dos pés à cabeça, que tem muita gente da área de segurança, que em algumas empresas, isso o menino vai tomar uma advertência, porque precisa seguir o procedimento de segurança da empresa. E cada empresa tem a sua cultura de segurança. Tem empresas muito rígidas, tem empresas pouco rígidas e tem empresa que não se preocupa com isso, né? Isso é a realidade, não só aqui como do mundo. Em muito lugar do mundo que essas regras de uso de segurança, de equipamento de segurança nem existem. Escrita no papel, obrigatório e etc, né? Vocês sabem disso, né? Não tem PGR, não tem nada, né? O Brasil, eu acho que o Brasil, desde 1978 se discute segurança no trabalho no Brasil, o Brasil conseguiu evoluir bastante nesse sentido, né? Essa é a realidade do Brasil hoje, né? Tudo bem? Bom, pulando a parte de segurança na soldagem, que é uma coisa também fundamental para a soldagem, que nós vamos ainda abordar de forma profunda, né? Os equipamentos, a qualidade, o certificado de aprovação, a necessidade de uso, os ambientes, são todas coisas que são fundamentais para a soldagem, porque só a solda ela é de nível de risco 4, né? Assim, então é preciso ter uma observação, um olhar mais profundo sobre essas questões. É isso? Vou dar aqui uns passezinhos para o menino entender o que vai realizar na sua primeira atividade pelo processo de eletrodo revestido. O que o menino precisa fazer, recapitulando? Precisa preparar a máquina. Preparar como, professor? Nesse caso está conectado à rede, ligar a máquina, selecionar o processo, olhar a polaridade, agarra no polo negativo, o alicate porta eletrodo no polo positivo e regular a intensidade a depender do tipo, diâmetro do eletrodo e espessura do metal a ser soldado. De fato, o eletrodo tem uma mínima e tem uma máxima. E como eu já tinha dito a você, a gente não vai trabalhar na mínima, porque se botar na mínima ele não vai derreter direito, e se botar na máxima ele vai derreter demais. Se for para dar um passe contínuo com a intensidade alta, o cara pode até aquecer demais o eletrodo e ele perder as suas propriedades. Ouvindo deformar a forma da peça que vai ser soldada, soldada, ele quis dar um passe completo. A intensidade muito alta vai aquecer demais o eletrodo. Ele poderia dividir. Então, pequenos cordões ou mais curtos para evitar que aquecesse demais o eletrodo e ele perdesse as suas propriedades. Eu botei ali 90 amperes. 90 amperes. A tensão está lá em vazio. Essa máquina já permite eu memorizar ajustes. Estou fazendo uma atividade, eu tenho condição de memorizar. Ela, no processo de eletrodo revestido, ainda me permite também, que é como... Vem a videomaker. Ela ainda permite, que é como hoje, na maioria desses equipamentos, eu ativar algumas funções. Olha. Ela, por exemplo, está me perguntando, você vai soldar o quê? Vários eletrodos ou 60-10? O 60-10 precisa ter uma curva característica. Não é toda a máquina que consegue soldar com o eletrodo 60-10. As máquinas convencionais ela tendem a interromper o arco elétrico. Essa máquina ela tem uma programação específica para soldar com eletrodo de alta penetração. Aí, eu não estou soldando com eletrodo de alta penetração, não preciso modificar nada, né? Porque já está selecionado. All electrodes. Não é assim não? Todos os a maioria com essa curva, não é assim? E aqui eu tenho o famoso hot start. O que é o hot start? É a partida quente. Uma dificuldade que se tinha anteriormente com os equipamentos convencionais era no momento da abertura do arco elétrico, principalmente com o eletrodo 70-18, que ele tende a dar uma grudadinha, né? Aí o menino ficava lá se batendo, tentando puxar o eletrodo
E ainda fazia o quê? Tentava puxar uma peça leve, quando o cara puxa o eletrodo, a peça faz o quê? Vem junto. Aí o cara precisa segurar a peça para poder puxar o eletrodo. E a bem da verdade não é puxar, é empurrar para baixo e dobrar. Quando grudar, o cara tem que fazer? Empurrar para baixo e dobrar, que ele faz o quê? Quebra a ponta. Se o menino puxar, a peça leve vem junto, cai no pé do menino. Gruda. Uma peça grande, quando o menino puxa com força, sai até do alicate e às vezes danifica uma ranhura que tem no alicate, porque fica tomando curto, né? Aqui dentro tem uma ranhura que é exatamente para que o cara posicione o eletrodo no ângulo necessário. Que ângulo é esse? Precisa ter o ângulo de 15 graus, independentemente da posição. Posição plana, tem que manter o ângulo de 15 graus. Na vertical, a vertical tem uma questão importante. Qual é a questão importante da vertical? Se eu apontar demais para cima, o arco elétrico vai derreter o que está em cima, vai juntar com o que está saindo do eletrodo e vai fazer o quê? Descer, porque está contra a ação da gravidade. Mas na subcabeça já tem que manter o ângulo de 15 graus, né? Perceberam o que eu disse? Na horizontal, em torno de 5 a 10, para fazer tanto na vertical subindo, como na vertical descendo. Ou na horizontal. Na posição plana, ângulo de 15 graus. Sobre cabeça, ângulo de 15 graus. Na sobrecabeça, se o menino fizer assim, toda a fagulha que desce de lá, cai onde? Cai na mãozinha, no bracinho. Até a luvinha tem que ser por cima do blusão, do que o cara tem, do mangote, do avental de raspa tipo barbeiro como esse. Se deixar aqui, na hora que ela bater entrar aqui no cotovelinho, já foi. Dá uma dorzinha no cotovelinho, e a feridinha de cotovelo demora um mêsinho para sarar, né? Toda vez que o menino fizer assim, ele senta o cotovelo, dá uma esticadinha e uma dorzinha, né? Bom, preparar a máquina, conectar o eletrodo, não é assim não. Aí o menino vai observar a ranhura, né? Eu vou trabalhar agora na posição plana, as atividades nós vamos fazer na posição plana e horizontal. Aí o menino olha direitinho, né? Ele precisa encaixar direito, né? Pode ficar solto não? Não. Tá solto aí. O menino não pegou direito. Será que o menino já derreteu o alicate? Esse tá novinho ainda, né? Ninguém vai derreter ele não, né? Porque inclusive o eletrodo vem se desgastando, o cara tem que deixar aqui em torno pelo menos 2 polegadas. 2 dedos aqui, um dedo, depende do dedo do menino, tem o dedo grosso, né? Eu tenho o dedinho fininho, mas tem que deixar ali para não queimar o isolamento. Então, repara, isso aqui já é marca do menino aproximando demais do isolamento, né? Que é isso aqui, né? Que isola para não passar a corrente. Não é assim? Lá a gente regulou todos os eletrodos e regulamos o hot start, eu consultei ali, estava 25%. O que ela vai fazer? Está em 90, 90 dividido por 2 dá 45, 45 dividido por 2 dá 27,5. Não é assim não? Então ela vai abrir o arco com 117, né? 117, que dá 27, né? E depois vai fazer o quê? Diminuir. Por que ela vai abrir com a intensidade mais alta? Para poder derreter o eletrodo no início. No momento do início, e tem duas coisas: não deixar grudar o eletrodo e evitar a famosa gota fria no momento da abertura do arco elétrico. Porque quando eu tocar lá o eletrodo na peça, não tem poça de fusão ainda. Aquela primeira gota que cai é uma gota que cai, mas não se mistura direito. Com o hot start isso não acontece. Por quê? Porque ela já abre com a intensidade mais alta, que é para essa primeira gota já cair derretendo. Entendeu? E o restante ela diminui sozinha e se mantém e vai variar a depender da altura do arco elétrico. Eu digo sempre ao menino que a maioria das aplicações é feita com o eletrodo mais próximo possível, sem tocar a poça de fusão. E essa altura precisa ser mantida ao longo de todo o processo. À medida que o eletrodo for se desgastando, o menino precisa ir aproximando, né? Mantendo sempre a altura e outra coisa, avançando. E possivelmente fazendo um movimento. Que movimento? Qualquer um que você queira fazer, que você faça ele uniforme. É elementar e a favor da gravidade, diz que para baixo todo santo. Mas quando a gente atua contra a gravidade, aí já é uma coisa que o menino precisa pensar. Todo o movimento precisa ser na direção para onde? Para cima. Para cima. Porque se o cara apontar para baixo e fizer um movimento para baixo, ele vai fazer o quê? Descer. Normal. É a ação da gravidade. Tudo bem? Aí o que eu vou fazer aqui? Peguei minha pecinha que a gente já tinha testado a Smash Feld, né? Tinha dado uns cordãozinhos, não é isso, coleguinha? Isso. Só para testar a máquina, porque aquele dia nosso objetivo era colocar a máquina em funcionamento e testar se a menina estava boa. Estava boa ou não? Gostaram, né? A menina aí.
derrete de deixar assim branquinho. E eu já disse a vocês que as boas soldas, a qualidade está boa quando me deu o passo e o cordão sair assim branquinho. Quando não tiver branquinho, esbranquiçado, o ajuste não está legal. Está faltando algo, entendeu? Que além depende do processo, é gás, é vazão, é distância, e assim, né? É movimento, é tamanho do bocal, tudo isso pode interferir lá na qualidade, né? Nós vamos testar isso aqui nessa peça também. Quando é que a gente vai usar? Quando o cordão estiver branquinho. Aí está no ajuste correto, o ideal para aquela atividade, né? Tudo bem? Vou botar ela aqui, vou dar um pontinho, né? Como eu já tinha conversado com vocês, é preciso colocar uma parte onde transmite energia, né? Outra coisa importante que o menino deve fazer na soldagem, para ele se preocupar pelo menos com isso, é de não fazer parte do circuito. Eu botar a garra aqui e tá com o eletrodo aqui, porque tudo que for passado de corrente vai circular com o menino dentro do circuito. Então, tanto a garra como o alicate porta-eletrodo ou as tochas tem que estar tudo do mesmo lado. Vou agarrar aqui desse lado e eu vou trabalhar desse lado. Assim, não? Tá claro isso para vocês, né? É uma questão de segurança, né? Bom, vou dar um pontinho aqui só para manter a posição relativa ali da nossa sucatinha, né? Assim? Não entrou, cadê? E vai, professor, aqui a menina não é que não abriu até aí, não. Que essa é automática, né? Que o menino precisa cortar o dado, viu? Viu que abriu fácil, agora já. O que aconteceu, professor? Que não abriu, alguém saiu não? Eu já aqueceu o suficiente que precisava de início e já baixou a intensidade. Sim, você viu isso no painel, né? Achei que demorar um pouquinho, né? Observe isso aqui, filhinho, de perto. O que você está vendo aí na imagem? Queimou a... Que a alma derreteu primeiro do que o revestimento, concorda ou não? Sim. Todo o eletrodo, a alma derrete primeiro do que o revestimento. Aí às vezes... O revestimento vai servir de proteção, né? Às vezes o menino fica lá e Já não tá abre o ar. queimado. Por quê? Porque precisa tocar a alma. Quem conduz a corrente é a alma, não é assim não. Aí o cara tá vendo que o revestimento tá mais para fora, o cara tem duas opções. Ou bate com a forcinha para tocar a alma, ou ele chega aqui na pontinha e faz o quê? Quebra um pouquinho, né? Agora elementar que não vai quebrar demais, porque se quebrar demais, a primeira gotinha que cai já cai lá meio atrapalhadinha, né? E não é isso que o menino deseja. Bom, eu ali no ponto, escutei ela derreter. Agora se está derretendo demais ou de menos, nós vamos ver agora. Aí tem aquela história da concentração no objetivo. O que a gente precisa fazer aqui, mesmo na sucatinha? Se organizar a mesa, né, de trabalho. Se colocar numa posição para não fazer parte do circuito, o menino que tem pouca prática, eu recomendaria ele apoiar, se colocar com a peça meio de lado e se apoiar Na com mesa. o cotovelo não sobre a mesa, para não fazer parte, mas sobre a perna. Ou sobre alguma coisa que não faça parte do circuito. Mas é elementar que depois que o menino pegar uma certa experiência, tem que procurar fazer com uma mão, né? E com a professor, com qualquer uma, né? Ou com a direita ou com a esquerda. É elementar que para facilitar nesse primeiro momento, o cara usar duas mãos é uma coisa boa. Mas não é para enforcar o alicate. Não é para travar o movimento do braço. É apenas para equilibrar. Não precisa abraçar que basta botar Um suporte. o dedinho, né? Aí ele ensaia primeiro o movimento aqui do que ele vai fazer, né? Porque ele pode querer aplicar uma técnica. Não vou abrir o arco ainda não, pode levantar todo mundo. Não é assim não. Uniforme, né? E esse movimento lateral, ele tem uma norma. A largura do passo não pode ser maior do que 3 vezes o diâmetro do eletrodo. Tem menino aí que olha na internet de fora a fora, né? Faz ou faz, mas numa junta qualificada não pode. Uma coisa é o cara encher uma peça lá, um martelo, um negócio daquele que a gente... não é assim ainda não, mas eu vou mostrar a vocês. Uma placa, né, que é comumente colocada nessa parte de mineração toda cheia de solda, né? Que quando desgasta o menino tira, enche de solda lá, o cara... Faz de qualquer forma. Não vou dizer que faz de qualquer forma, mas meio bota a solda ali, muita solda, né? Entendeu? É meio aproveita, pega um processo que coloca muito material e faz esse tipo de trabalho. Agora, com o eletrodo 2000 vai fazer isso, não vai ficar legal, né? É assim, colegas?
Então eu estou aqui apoiadinho como o menino deve estar, né? Vai Tá colocar a ensaiando. mesinha nessa posição. Aqui é preciso no primeiro passo seguir a borda. Eu preciso estar olhando para a borda. Entrar com ele levemente inclinado para dentro, porque se eu inclinar para fora vai derreter a borda e o material vai sair todo para fora. Se o menino tiver com o pezinho embaixo ou com a perninha embaixo já toma uma gotinha de metal quente. Então eu, nesse caso aqui, vou entrar com ele levemente inclinado para dentro e mantendo o ângulo de 15 graus, né? O eletrodo é sempre puxando. Por que, professor? Que é para o arco manter a escória para longe da poça de fusão. Na hora que a escória atravessar ali a poça de fusão, feliz esqueça. Quando o meu quebrar, está tudo estourado. Né? Porque ela não se mistura. Aí ele precisa manter a escória longe da poça de fusão. Não, vamos lá? Agora é a hora da verdade. Vamos lá? Pronto? O arco está um pouco agressivozinho demais. Vou pegar uma quantidade de nada. Não conseguindo ver, não. Não conseguindo ver. Bordinha. Bordinha. Tem que pegar na bordinha, viu? Se pegar na bordinha e deixar fora, já era, né? Já começou errado, não é isso não. Não, Danilo? Pode ficar espaço vazio, não? Não. Atente para o movimento no final, viu? Certo agora, viu? O que eu fiz lá no final? Puxou. Eu vim. Vem, filhinho, para perto. Tem um menino todo aí. Eu percebi quando eu abri o arco que o arco está agressivo. E dá para perceber isso aqui na própria peça. Olha lá a quantidade de respingo, olha a escória meia maltratadazinha, né? Cheia de porozinho, né? E com isso aqui muito marrom ao redor, o menino está trabalhando com arco muito elevado. Se eu tivesse com essa intensidade aí com o arco alto, menino, isso aí saía tudo esculhambado. Aí eu preciso tomar uma atitude. Que atitude é essa? Diminuir. Baixar a amperagem da máquina. Quanto? 85. O menino precisa ser conservador, 25 amperes até encontrar o ajuste ideal, não é assim não. Eu vou virar aqui, eu digo sempre ao menino, e o menino quando vai quebrar isso, ele nunca vai quebrar na direção de jogar nele, né? Tá lá com a boquinha aberta, sem a máscara, o narizinho exposto, o pescocinho assim. Pega o dele. Aí bate pra cima, vai voar em quem? Nele, né? Não vai voar em quem? Em mim, então eu preciso apontar, já que eu posso virar, e sempre bater numa direção que a coisa não voe em mim, concorda não? Aí eu virei ela aqui pra baixo, né? Não precisa bater pra fazer um buraco, não. Foi eu que fiz. 16 desses, né? Afiadinho. Mas tem vezes que o menino bate ali, meu irmão, que eu abro, mas parece que o menino vai fazer um furo na peça, não é, né? É pra bater aqui no cantinho, né? E se for um eletrodo bom, rapidamente a escória quebra, né? Voa em mim. Não. Não é você aí, não? Não. Não, por quê? Porque eu fiz a coisa que precisa ser feita, não é assim? Mas vocês não vão furar a peça, né? Vocês são técnicos, né? É isso não? E o professor já avisou, filhinho, vai pra baixo, não bota pra cima não, entendeu? Pegou a borda. Tem algum lugar da borda sem preencher, não? Não. Porque se tiver algum lugar sem preencher, a coisa tá não dando nada, não é assim não? Isso. Já tem que fazer o quê? Ir lá arrancar, se fosse na peça de teste, não pegou a borda ali, já era, né, filhinho? Já tem que fazer o quê? Ir lá arrancar. O primeiro passo o menino errou, vai fazer o quê? Esperar chegar no para arrancar tudo, né? Arranca logo. Ficou até meio branquiçadinho, mas olha, eu não gostei do aspecto. Por que, Wendel? Porque ele começou com a largura e o menino resolveu adiantar com a peça quente no final, fez o quê? Deixou o cordão mais estreito. Mas isso é fruto do ajuste. Se eu ficasse dormindo ali, ela fazer o quê? Derreter tudo. Eu cheguei na borda ali, ainda botei rapidamente. Porque se eu ainda demorasse ali, eu ia fazer o quê? Descer e derreter, porque a intensidade está muito alta. Aí o cara precisa fazer o quê? Ajustar a intensidade para vir mais devagar, não é assim não? Para ter um